Olá, eu sou Natália Cora, aqui do Comercial da Esparta. Estou aqui com o Arthur Neme, Boa tarde. um dos gestores da nossa frente renda fixa, para falar sobre o Sparta Top e os seus 12 anos de histórico. Bom, para começar a falar do Sparta Top e esse longo histórico que ele tem, vamos começar pela carteira dele. Então, Arthur, queria que você falasse um pouquinho sobre como que é composta a carteira do Sparta Top, falando sobre o mix de instrumentos que ele tem, mix de rating e como que vocês trabalharam ali com essa carteira ao longo desses 12 anos. Tá, legal. Bom, a gente opera basicamente três tipos de instrumentos principais, né? O crédito corporativo, o crédito bancário, né? Através das letras financeiras, e os instrumentos estruturados, né? Principalmente FDIC. A gente está sempre buscando onde a gente encontra a melhor relação retorno-risco, né? No começo do fundo, acho que até 2014, 2015, alguma coisa assim, a gente tinha muito mais crédito bancário, tinha menos crédito corporativo, até pela regulação da época de ofertas públicas, era mais restrito, era mais difícil para um fundo ter uma exposição tão grande de crédito corporativo. A gente na época ainda tinha uma exposição muito pequena em FDICs. Passado o tempo a gente foi crescendo em crédito corporativo, foi vendo mais valor em se posicionar nesse mercado e acho que isso tende a continuar. O crédito bancário, a gente vem se posicionando em posições cada vez menores. Acho que principalmente bancos de ratings mais elevados, ali, o AAA+, AAA, com exposição em subordinadas, e bancos AA- para baixo, com exposição em letras financeiras sênior mesmo. E na parte de FDICs, acho que nos últimos anos, principalmente com esse aumento da taxa Selic, esse ciclo, né, a gente viu muita dificuldade em fazer alocações que a gente achasse ter uma boa relação retorno-risco nos FDICs. O que a gente fez foi que a gente criou uma classe de CRAs, né, dentro da carteira de estruturados, dentro do mesmo limite de 20% de estruturados que o fundo tem. Dividiu uma parte, dado que FDIC a gente está na mínima histórica de exposição, a gente... Em 7% hoje, mais ou menos. em torno de 7%. A gente tem uma exposição, também é pequena, mas de CRAs ali em torno de 1,5%, 2% do patrimônio, que é uma classe que a gente vê um retorno-risco interessante em alguns nomes. E aí, com relação ao rating? Em relação ao rating, bom, primeiro que a gente gosta de olhar rating de agência, mas a gente tem a nossa análise interna, onde a gente dá um rating interno. Assim, o AAA, a gente vê muito pouco valor, né, de retorno por risco, né? Tem muito pouco risco e muito pouco retorno. Taticamente, às vezes... Às vezes a gente tem uma exposição ali, acho que em torno de, historicamente, em torno de uns 20% do patrimônio. Mas muitos nomes a gente deixa de alocar porque o retorno é baixo demais, né? Porque o risco é baixo demais, não é tão atrativo. A gente gosta de alocar, acho que o grosso do nosso portfólio está no AAA e no A, é onde a gente acha que tem mais valor assim, para o fundo ter o baixo risco que tem, ainda ter liquidez nos ativos, ainda conseguir um prazo de resgate interessante para os cotistas, né, para os investidores, que é de 30, e já quando a gente vai indo para o BBB, a gente já começa a ver um nível de risco que não é tão interessante para um fundo aberto de tomar. Assim. A gente tem um limite para eventualmente uma ou outra operação que apareça, mas é muito raro a gente entrar num primário de um BBB. Acho que é uma posição mais para acomodar um eventual rebaixamento de rating, alguma coisa assim. Tá? Então, em momentos que vocês estão ali mais confiantes, um cenário mais favorável, a carteira fica muito mais do AAA e A, e quando vocês estão mais na defensiva, muito mais do AAA, um pouco menos dos demais. Hoje a gente tem uma carteira em torno de 30%, acho que é 27% de ratings A, mas esse é um rating interno nosso, né? Quando a gente usa os critérios de rating agência, sempre a menor, né, das agências, de todas as agências que avaliam o risco, a gente pegar o menor deles, aí a nossa carteira de ratings A seria só 15%, seria metade do que é hoje, né? Então, assim, a gente tem um rating interno que é mais conservador. Penaliza mesmo. Acaba penalizando e acaba... A gente mexe mais o rating no sentido de ajustar para o que está o risco daquele momento, assim, do que está sendo negociado o spread daquele ativo, né? Fica muito mais aderente
do que eventualmente às vezes o rating em agência, né? E além dessas avaliações que vocês fazem dos emissores, né, o rating interno, a gente sempre gostou de trabalhar com carteira muito pulverizada. Como que está isso hoje, desde lá de 2012 até hoje, é essa diretriz que vocês seguem? Gestão de risco de crédito, você tem que trabalhar com uma carteira bem diversificada, né? Então, uma posição grande para a gente, acho que a maior posição do fundo hoje é em torno de 3% do patrimônio, né? Então já é uma posição pequena e isso na visão de grupo de risco, né? Os maiores grupos de risco que a gente tem exposição, a gente tem diversos ativos, né? A gente tem, em alguns casos, até mais do que 10 debêntures do mesmo grupo de risco para formar esses 3%, né? Então a gente tem uma posição bem diversificada, a gente monitora muito quantos por cento de uma emissão a gente tem, né, de um ativo. A gente quer ter um percentual pequeno, quantos por cento desse ativo está na carteira de fundos e está sujeito ali a um free float, né, a liquidez no secundário, que vai dar uma proxy de se eu quiser vender esse ativo, tem gente já com ele aprovado e que poderia comprar, ou se eu fico casado com a posição, né, por exemplo, se só eu e um banco tem, para quem que eu vou vender, né? A gente monitora muito isso, a gente monitora quantos por cento da dívida a mercado de uma empresa a gente tem, né, para limitar a exposição, a concentração de passivo da empresa na gente. E acho que o risco de crédito high grade, ele é um misto do risco de crédito com o risco de liquidez, né? Então, eu ter essa diversificação a nível de ativo, de grupo de risco, de emissor, isso ajuda muito a gerir a liquidez. E lembrando que a liquidez ela também é dependente do risco de crédito, né? Então, uma empresa, quando ela tem um rebaixamento, muitas vezes ela perde liquidez, né? Então, eu achava que eu tinha uma liquidez maior, que eu podia ter uma posição maior, de repente agora não tem mais liquidez, você corre o risco de ficar com uma posição grande e que você não consegue, às vezes, se desfazer dela com tanta facilidade, né? Então, a gente procura se antecipar esses movimentos, a gente rebaixa a rate interno, a gente reduz posição. E essa questão de posição pequena é até um estilo da nossa gestão mesmo, porque vocês são muito ativos no mercado secundário, né? A gente acaba ganhando bastante rentabilidade vindo dessa gestão ativa também, né, para o Sparta-Top. Eu não diria que a gente ganha dinheiro girando carteira, mas a gente é bem ativo no sentido de manter esses relacionamentos, esse canal do secundário bastante próximo ali com os intermediários, né? Então, sempre que eu preciso me desfazer de um ativo, eu consigo liquidez mais fácil. Sempre que tem uma oportunidade boa no secundário, eu também consigo acessar isso de forma rápida. Esse intermediário, esse broker, traz essa oportunidade para a gente, né? Porque a gente está sempre dando liquidez para ele, está sempre operando. Então, assim, não é muito uma questão de tradear para fazer PNL positivo, e sim de ter a flexibilidade de se desfazer de uma parte do portfólio ou montar a carteira no secundário, quando, por exemplo, o primário não está tão atrativo. Perfeito. E a meta do Sparta-Top lá em 2012 começou com 110% do CDI e hoje a gente trabalha com uma meta de CDI mais 1,3%. A gente está com retorno acumulado no Sparta-Top nesses 12 anos acima dos 110% do CDI, mas o que aconteceu para a gente mudar ali essa meta para CDI mais 1,3%? Tá, bom, acho que tem duas mudanças, né? Uma de percentual CDI para CDI+, e outra do patamar, né? 110 CDI na média dos períodos, né? Do histórico, aí Selic média na casa de uns 10% no Brasil, daria 110 seria o CDI mais 1, né? A gente aumentou a meta de retorno de fundo de em torno de CDI mais 1 para 1,30, né? Então, o percentual CDI é uma coisa que vinha muito do histórico de Selic elevada e principalmente da origem dos títulos de renda fixa privados, né, da origem bancária, né, e eles até hoje os títulos bancários eles ainda são negociados e cotados ali em percentual CDI, muitos deles. Enquanto que o mercado corporativo ele sempre foi mais CDI+, e inclusive hoje em dia faz bastante tempo que a gente não vê uma emissão em percentual CDI. Então, a gente mudou essa meta para CDI+, e hoje acho que não se vê percentual CDI+, com tanta frequência. Assim. Acho que foi um acerto.
o aumento da meta de retorno, acho que é por conta do amadurecimento do mercado, né? Acho que conforme o mercado foi crescendo, hoje existem mais empresas acessando esse mercado de capitais, né? Mais setores, eventualmente empresas não tão grandes, com um pouco mais de risco, dívidas que antes ficavam na carteira dos bancos, né? Era um crédito bancário que foi sendo migrado e que está sendo migrado para o mercado de capitais. Então, gradativamente, a gente foi vendo que dava para tomar um pouco mais de risco e também entregar um pouco mais de retorno, né? Então, em 2020, a gente fez essa mudança para ceder mais 1,30 a meta de retorno do Sparta Top. Legal. Bom, nesses 12 anos ali de histórico, a gente já tivemos muitos momentos bons para o fundo, entregando ali resultados muito bons para o investidor, inclusive resultados consistentes de longo prazo. Queria saber quais foram os maiores desafios nesses 12 anos, né? Quais foram os momentos mais difíceis na parte da gestão. Na parte comercial eu vou falar, no início do fundo ali era muito difícil vender com 30 dias para resgate, que é o prazo de resgate do Sparta Top, porque não tinha no mercado. Então Mas hoje é padrão. Hoje é comum, hoje tem que ser, né? Fundo de crédito tem que ter esse prazo de resgate mesmo. Mas do lado da gestão queria saber os maiores desafios. Bom, tivemos vários momentos no passado aí com fases desafiadoras. Acho que uma delas que eu me lembro bem é em 2018 e 2019, que a gente tinha os níveis de spread muito baixos e a gente não via ali uma relação retorno-risco boa. Até por conta da demanda muito forte do mercado de crédito. Vinha num ciclo de queda na Selic, os investidores migrando muito forte para essa classe de ativos, isso aumentou muito a demanda, não teve tanta oferta e os preços se valorizaram, né? Então o spread diminuiu. A gente chegou a fechar o fundo para captação em junho de 2018, mas viu que isso não mudava nada na prática, os preços continuavam ruins, só a gente deixou de captar. Inclusive esse spread baixo ele culminou naquela reprecificação que teve no final de 2019. Acho que um outro momento desafiador foi o início da pandemia. Pelo momento massivo ali de resgate que todos os fundos tiveram, a gente teve todos os fundos. Foi curioso porque plataforma teve um resgate, institucional teve resgate, family office teve resgate, todos os tipos de investidores se resgataram ali. Foi um momento assim totalmente sem precedentes. Ali foram algumas semanas, alguns meses bastante desafiadores, né? E acho que esse ano agora de 2023 foi um ano desafiador também, acho que em relação à questão do risco de crédito, né? Acho que algumas empresas que acessam o mercado de capitais tiveram aí dificuldades, né, para rolar dívida, para reestruturar seu capital, e vem apresentando alguns problemas. A gente só tinha na carteira Americanas, né, que foi uma fraude, mas acho que foi um ano bastante desafiador para o mercado como um todo, assim. E até no primeiro período desafiador que você comentou ali de 2019 e 2020, olhando esses spreads muito magros mesmo e uma Selic que estava caindo bastante, a gente mudou a estrutura de custos do fundo, né? Passamos a não cobrar mais taxa de administração sobre a parte do que a gente alocava em caixa, até para dar essa liberdade para vocês aumentar o nível de caixa quando tiver oportunidades mais claras para frente, né? Que foi de fato o que vocês fizeram esse ano, né? Então foi uma boa E logo mudança. em seguida, no início da pandemia, e em 2020 né? também, exatamente. Essa nova regra ela entrou em vigor em fevereiro ou março de 2020 e já foi usada logo de início ali, porque a gente colocou o nível de caixa do fundo muito alto. Acho que na época foi em torno de 30% do patrimônio em caixa, justamente por conta do possível resgate que ia vir ali, né? Exatamente. E nesses 12 anos de histórico, então a gente teve esse default com Americanas esse ano, já teve algum outro default? A gente tinha tido um ativo que defaultou, ele foi provisionado em 2014, a RJ foi pedido em 2016, né? Então, quando efetivamente defaultou. Mas era uma posição pequena, não chegou a prejudicar ali o histórico de rentabilidade do fundo. Deu acima do CDI no mês, né? No mês que provisionou, que teve impacto nos meses ali, nenhum deles ficou abaixo do CDI. Então, assim, o evento de crédito ali em si não foi um problema. E mostrou que a diversificação é muito importante, né? Seja nesse evento mais antigo, seja no evento de Americanas. Exatamente. Tudo bem. Bom, o Sparta Top ele é enquadrado, a resolução 4994 para fundo de pensão.
E a gente tem, de fato, 42% hoje do passivo em fundos de pensão no Sparta Top, de fundos de pensão no Sparta Top. E queria saber de você se você acha que é um produto destinado para fundo de pensão mesmo, né? Que vocês fazem a gestão pensando nesse público. Acho que sim, porque a 4994, né, que é a regulação dos fundos de pensão, ela é bastante restritiva, né? Então, acho que o fundo de pensão que tem essa necessidade de seguir essa regulação, não tem muita opção a não ser aplicar no Sparta Top. Mas outros tipos de investidores que não têm essa restrição regulatória, a gente tem hoje na Sparta outros produtos mais direcionados para esse público, né? Mas a gente vê na prática que tem muito investidor que investe, por exemplo, no flagship da casa, que no caso é o Sparta Top, né? Um fundo com histórico longo, histórico longo, consistente, né? Tudo. Conservador, né? Essa regulação ela não é ruim, ela só é conservadora. Sim. Né? Acho que tem gente que tem esse perfil, eu acho que nesse caso, acho que pode cabe ser considerado, também, né? Cabe também. Tanto é que ele é para investidor em geral e então também a gente tem um passivo também de outros públicos. Bom, muito obrigado, viu, Arthur? E só para lembrar as características do Sparta Top, ele é um fundo que tem 30 dias para resgate, 0,7% de administração, com 20% ali do QCD, 100% do CDI, de taxa de performance. Hoje ele tem um pouco mais de 2 bilhões de patrimônio, ainda tem bastante espaço para crescer. E bom, é isso. Muito obrigada por assistirem o vídeo e até a próxima. Até mais!